Já jogou futebol? Eu jogo toda quinta. Então você sabe, tá certo. Dá um medinho, não dá? Tem razão, óbvio. Ainda mais eu que venho de uma... Não, eu sei que é difícil, né? Quem já passou por essa situação que eu venho passando, né? De um LCA e depois das lesões que o Lasmar já tinha me comunicado, né? Ele me falou, quando eu tava para voltar, ele falou, você vai ter muitas lesões, né? E isso não pode te afetar psicologicamente. Então, foi uma coisa que eu me preparei muito de cabeça, por mais triste que seja. Tive que me preparar bastante, mas com certeza nesses jogos eu venho poupando, escolhendo as jogadas certas para fazer, porque dá aquele medinho, né, de sentir isso de novo. E é uma coisa que eu não quero, né? É uma coisa que eu não quero, mas às vezes não é uma coisa que eu controlo, né, de sentir. Então isso faz parte. Acho que todo atleta, né, quando está nessa situação, ele escolhe as boas jogadas, as boas. Por isso que eu estou trabalhando para estar 100% fisicamente e depois aí vai embora. Já jogou futebol? Perguntar pro Santos, perguntar pro Marcelo Teixeira. Eu tô fazendo o possível para botar dinheiro para que o Neymar fique, acredite. Mas a gente precisa colocar dinheiro em receita, porque o patrocinador também quer isso. Entendeu? Então, calma. A gente vai trabalhar bem com relação a isso. Olha, até agora a gente não onerou o Santos, como todo mundo pensa. Pelo contrário. Entendeu? Então a gente conseguiu realmente durante esses 5 meses trazer. Se alguém vai perder dinheiro nisso daqui, sou eu. Fica tranquilo. Não tem impeditivo. O projeto do Neymar era ficar 5 meses no Santos. Pra quê? Pra ele se recuperar. Esse é o projeto. Se o Neymar conseguisse jogar, amém. Como o Santos precisou que ele jogasse no Paulista, senão a gente teria dificuldade, a gente teve que antecipar a entrada dele dentro de campo. Isso também fez com que a gente atrasasse o nosso processo de recuperação dele. Entendeu? Mas naquele momento a gente precisava. Agora não, agora a gente está com tranquilidade recuperando, que esse é o primeiro projeto. E o segundo projeto sou eu, na minha pessoa física da NR Sports, ajudar o Santos, junto ao Marcelo Teixeira, a reestruturar o clube. Entendeu? Eu tenho certeza que isso já está renovado. Eu vou ficar com o Marcelo até alguns anos, enquanto a gente conseguir resolver. Mas o Neymar não, o Neymar a gente vai decidir, vai depender realmente dele. Ele vai fazer as suas escolhas com relação a tudo isso. Ei, chega mais. Preciso te contar um negócio que tá rolando nos bastidores do futebol e que, olha, vai te deixar de queixo caído pensando, como assim? Sabe aquela história que parece um roteiro de filme, com reviravoltas, dinheiro envolvido e um ídolo no centro do furacão? Pois é exatamente isso, e envolve ninguém menos que Neymar e o Santos. Prepara a pipoca, porque o que eu vou te revelar agora é daquelas coisas que fazem a gente questionar tudo. Imagina só, um retorno triunfal, a promessa de redenção, o filho pródigo voltando para casa. Mas e se eu te dissesse que essa volta pode estar se transformando num pesadelo financeiro e esportivo, com acusações veladas e uma revolta silenciosa crescendo entre os torcedores? Fica comigo até o final, porque você vai entender não só o que está acontecendo, mas como essa trama toda pode, de alguma forma, respingar até na sua percepção sobre ídolos, contratos e o que realmente importa no esporte. Vamos direto ao ponto, sem rodeios, como uma conversa entre amigos. A situação do Neymar no Santos tá mais complicada que nó cego. Aquele brilho nos olhos do torcedor, a esperança de ver o craque resgatando o time, parece estar se apagando a cada jogo, a cada notícia. E o estopim de uma nova crise, uma verdadeira bomba, explodiu recentemente. Vazou uma informação que tá deixando a nação santista e o mundo do futebol de cabelo em pé. Dizem por aí, e as evidências começam a se acumular, que o investimento milionário no jogador não está se traduzindo em campo. Pensa comigo. A gente ouve falar de um salário que beira o inacreditável, algo na casa dos 21 milhões por mês. Uma fortuna que faria qualquer um de nós repensar a vida. E o retorno? 3 gols no Campeonato Paulista, um time que não levantou. Taça. Ficou fora da Copa do Brasil e, pasmem, flerta perigosamente com a zona de rebaixamento no Brasileirão. É de cortar o coração de qualquer torcedor. Mas a treta não para por aí, meu amigo, minha amiga. O pai do Neymar, figura sempre presente e vocal,
soltou uma declaração que fez muita gente arquear a sobrancelha. Ele disse, com todas as letras, que, se alguém vai perder dinheiro nessa história, sou eu. Oi? Como assim? Que dinheiro é esse que ele, e não o clube ou o próprio jogador, estaria perdendo? Que tipo de acordo é esse que coloca o pai do atleta como o potencial prejudicado financeiramente? Isso acende um alerta, uma curiosidade mórbida para saber os detalhes desse contrato, dessas entrelinhas que ninguém conta. E ele ainda emenda, dizendo que o Neymar tem mercado. Mas que mercado seria esse, se o desempenho recente não justifica o status de estrela global que já teve? Parece mais uma tentativa de valorizar o passe, uma jogada de marketing, do que uma realidade palpável no cenário atual do futebol. A verdade nua e crua, que poucos têm coragem de dizer, é que depois da saída conturbada do PSG, a única proposta concreta foi do Al Hilal e agora o Santos. Não existe uma fila de gigantes europeus batendo na porta. E o próprio Neymar? Ele vai às redes sociais e diz que dentro de campo estou dando tudo. Mas tudo o que exatamente? A gente vê um jogador que, sim, tem lampejos de genialidade, um drible desconcertante, um passe que rasga a defesa. Mas a constância, a entrega física, a capacidade de decidir jogos importantes parece ter ficado para trás. Em 3 anos, foram pouquíssimas partidas, muitas delas vindo do banco. Ou nem isso. O histórico de lesões é extenso e a recuperação nunca parece trazê-lo de volta ao seu auge. Ele mesmo admitiu que poderia ter se dedicado mais, que poderia ter sido bola de ouro várias vezes se quisesse, se tivesse se condicionado para isso. Então, a pergunta que fica é: ele realmente quer agora? Ele está realmente disposto a carregar o Santos nas costas? E aí entra um ponto crucial, que talvez seja o grande aprendizado oculto dessa história toda para você. A linha tênue entre idolatria e realidade. Muitas vezes, a paixão por um jogador, por um clube, nos cega para os fatos. A gente quer acreditar na redenção, no conto de fadas. Mas o futebol profissional é um negócio, e negócios envolvem contratos, responsabilidades, entregas. O que essa situação toda nos ensina é a olhar com mais criticidade, a questionar as narrativas que nos são vendidas. Será que a culpa é só do jogador? Ou o clube também tem sua parcela ao apostar todas as fichas numa estrela, talvez negligenciando a formação de um elenco mais equilibrado? E o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, que parece ter uma relação próxima com a família Neymar, como fica nessa história? Ele está defendendo os interesses do clube ou os de uma parceria que pode não estar sendo tão vantajosa assim? O Neymar ainda fala que o elenco do Santos tem que ter vergonha na cara para salvar o time. Mas espera aí, quem tem trocado o clube por compromissos paralelos, seja um Cruzeiro em pleno processo de recuperação de lesão ou noites de festa durante o carnaval enquanto o time precisava dele? Quem parece estar vivendo numa realidade paralela, onde o Santos é apenas uma escala conveniente? É duro dizer, mas a impressão que fica é que não há uma solidariedade genuína do Neymar com o Santos, mas sim uma conveniência mútua que no momento parece mais vantajosa para o jogador do que para o clube. É como se o Santos estivesse pagando por um nome, por uma marca, e não pelo desempenho que esse nome um dia representou. E agora, a grande questão que eu quero jogar para você, para a gente debater e refletir junto. Nessa balança toda, quem está realmente tirando vantagem? De quem? Neymar está usando o Santos como uma vitrine, uma forma de se manter em evidência, mesmo sem entregar o esperado? Ou é o Santos que está sendo ingênuo, ou até mesmo conivente, com uma situação que pode afundar ainda mais o clube, tanto financeiramente quanto esportivamente, apenas pela aura que o nome Neymar ainda carrega? Qual a sua opinião sincera sobre isso? Comenta aqui embaixo. Vamos trocar essa ideia, porque essa novela está longe de acabar e tem muito pano para manga.